Todo assessor sonha em captar aquele cliente de alta ou de altíssima renda, mas nem todo mundo segue as técnicas corretas para alcançar esse cliente. A ideia do vídeo de hoje é te dar algumas sugestões, técnicas, processos que podem facilitar o teu acesso a esses clientes. Eu sou Gabriel Ferraz, assessor de investimentos e sócio aqui do canal Meu Manual de Mercado, onde a gente vai estar falando sempre sobre carreiras no mercado financeiro. Muitas vezes existe um abismo social entre você, assessor, e o teu cliente de alta e de altíssima renda. E esse abismo social torna difícil aquele primeiro contato, aquela primeira reunião, onde você vai ter a chance de se apresentar e de mostrar o teu serviço. Mas o ponto é, existem algumas técnicas que podem te ajudar, e é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. A base de todo bom atendimento, não importa a classe social ou o nicho que você está buscando atender, é conhecer as necessidades dos teus clientes. Só conhecendo essas necessidades e das necessidades das famílias dos seus clientes é que você vai poder estruturar e planejar um bom planejamento financeiro e oferecer os serviços adequados a esse tipo de cliente. A clientela de alta ou de altíssima renda existem lá suas particularidades, suas especificidades, seus gostos, seus anseios, seus desejos. E esse nicho é que você vai precisar conhecer bem, você precisa entender muito bem qual é o nicho que você está atuando. Então, muitas vezes é super comum o assessor falar, bom, eu quero atender clientes de altíssima renda, mas espera lá, você tem acesso a esses clientes? Você tem que fazer algumas perguntas antes de realmente começar a definir o seu nicho para que você saiba o terreno que você está pisando. Quantas pessoas você conhece que são de altíssima renda? Essas pessoas que você conhece te dão a oportunidade de falar, de mostrar o teu trabalho, de ter aquele approach comercial. Então você vai começando a fazer algumas perguntas que vão te mostrando um caminho a seguir. Mas hoje, como é prometido, eu vou te dar 9 sugestões, 9 dicas que podem facilitar esse acesso àquela clientela de mais alta renda que pode mudar, talvez, a tua carreira como assessor para sempre. A primeira dica, frequente os mesmos lugares. A gente já falou um pouco sobre isso em outros vídeos, eu vou deixar um card aqui para que você assista novamente e possa acompanhar, que são técnicas mais gerais. Hoje a gente vai segmentar para o segmento de alta renda. Mas aqui vale a máxima, quem não é visto não é lembrado. Você precisa frequentar os lugares onde os teus prospects frequentam. Então para pensar na tua cidade, quais são os restaurantes, quais são os bares, onde é que esse cara toma café, onde é que esse cara janta. Então conhecendo esses lugares você vai frequentar também e tornar aquele seu rosto mais familiar. E de repente, quando você tiver a chance de ter um primeiro contato ou de se encontrar no outro momento, você já pode ter aquele rostinho mais familiar e esse primeiro acesso ser mais fácil. Aquela barreira inicial que existe entre você e o seu cliente, ela ser superada, ser transposta com mais facilidade. Segundo ponto, tenha hobbies. Essa também pode ser uma dica geral, mas aqui pesquise os hobbies que o teu prospect pratica. Alguns hobbies são mais destinados a um público de alta renda, por exemplo, esqui, golfe, o próprio beach tênis hoje também reúne pessoas que têm alta renda, então participe desse ciclo social. Conheça sobre o esporte, estude, pesquise, participe e acompanhe modalidades esportivas de campeonato, de alguma modalidade que você tenha interesse e de repente você começa a praticar. Eu sei que você deve estar se perguntando, poxa, eu não tenho condições de jogar hóquei. Tudo bem, eu também, eu gosto de aviação, eu tenho um gosto particular por isso e eu não tenho um avião próprio e nunca pilotei um avião, mas eu estudo, leio, pesquiso sobre e tenho clientes que possuem aeronaves, tenho clientes pilotos e que isso torna a conversa mais agradável. Isso vai gerar pontos de conexão entre você e o teu prospect de alta renda. Outra ferramenta importante, esse é o terceiro ponto, é turismo. Pessoas de alta renda frequentam determinados locais no mundo, tanto no Brasil quanto fora dele. Conhecer esses locais é super importante. Por exemplo, se você gostou do esporte esqui, saiba que Aspen é um lugar onde se esquia. Na Europa, você tem várias outras cidades, outros montes onde você pode esquiar e que são frequentemente frequentados por pessoas que vão lá buscar aventura dentro da modalidade de esqui. Então, conhecendo esses lugares também vai gerar, como eu falei, pontos de conexão. Então, poxa, na França, Courchevel é um excelente local para a prática de esqui.
Pesquisa quais são os restaurantes que existem lá, quais são as épocas do ano que as pessoas mais viajam, e você, quando tiver essa oportunidade, também faça essas viagens para que você se familiarize com o local e com as pessoas que frequentam esse local, e depois, quando você estiver conversando com o teu prospect ou já com o teu cliente, você possa ser também agradável a ele. Um quarto ponto é gastronomia e vinho. Eu sei que a gente falou um pouco sobre restaurante e agora eu queria adicionar o componente de vinho ao teu repertório, ao teu arsenal de ferramentas que você tem que ter para se comunicar bem e criar pontos de conexão com os teus clientes. Lembre que isso aqui são estratégias de marketing e de desenvolvimento até do teu conhecimento. Porque às vezes você não foi naquele lugar, mas só de você estudar sobre ele também te gera um conhecimento. São soft skills que não estão ali nos livros de investimento, mas que vão te ajudar na tua prospecção. Então, sobre vinho e gastronomia, hoje é muito fácil você ter acesso a cursos que vão te mostrar o básico, as regiões produtoras de vinho, os principais rótulos. Saiba que pessoas que têm alta renda, ou ele gosta de vinho, ou ele investe em vinho. Recentemente, em 2021, os 100 principais rótulos do mundo, eles foram muito bem valorizados, tiveram uma valorização de mais de 20% nesse ano de 2021. Isso saiu nas principais revistas de vinho do mundo. Então conheça sobre vinho, comece a degustar. Eu sei que existem rótulos que são praticamente inacessíveis à maioria das pessoas, mas você ao menos conheça e mostre humildemente quando você estiver numa conversa com o teu prospect o teu interesse por esse assunto e que vai fluir naturalmente essa conversa. Um outro ponto, esse seria o quinto ponto, filantropia e movimentos culturais. Muitas pessoas ricas dentro e fora do Brasil praticam filantropia. Então entenda quais são as principais instituições, onde é que, por exemplo, a fundação do Bill Gates e da Melinda Gates, eles investem. Warren Buffett tem uma fundação também dele e de sua família. O que é que essas pessoas de alta e de altíssima renda, nesse caso das duas pessoas que eu citei, o que é que eles estão fazendo, quais hospitais eles ajudam, quais causas humanitárias eles realmente levantam a bandeira. Isso é importante também para conter aí dentro do teu repertório. Sobre um outro ponto, esse seria o sexto ponto, obras de arte. Aqui, novamente, conhecimento nunca é demais. Com certeza na tua cidade existe curso ou presencial ou até online que vão te apresentar os principais movimentos artísticos, históricos, culturais. Hoje até nas próprias corretoras isso é comunicado, existem cursos que vão te apresentar o básico sobre isso. Então também tem esse tipo de conhecimento que quando você tiver uma oportunidade de conversar com o teu prospect sobre isso, a conversa vai ser mais interessante e isso vai te agregar bastante. Ponto sétimo e talvez o mais importante, conhecimento técnico. Número 1, conheça as tuas capacidades técnicas, porque atender clientes de altíssima renda exige um nível de complexidade muito maior. Investir muito dinheiro é muito mais difícil do que investir pouco dinheiro. Os teus clientes de altíssima renda têm necessidades, desejos que você precisa conhecer. Necessidades do ponto de vista financeiro muitas vezes envolvem um planejamento patrimonial e sucessório, holding familiar, às vezes envolve uma estrutura de offshore fora do Brasil, um planejamento tributário e sucessório. Então, existem especificidades desse público, desse nicho que você está se propondo a atuar, que você precisa conhecer. Entenda as tuas competências técnicas para que jamais você chegue numa reunião oferecendo produtos e serviços que você não conhece ou que você não domine. Por isso, teu repertório de conhecimento para esse público tem que ser muito grande. Mas jamais ofereça numa reunião algo ou comente que você não conhece. Se você quiser comentar sobre o planejamento tributário ou sobre a montagem de uma holding e que você não tem domínio sobre isso, numa próxima reunião, chame um especialista e seja honesto com o teu cliente que você não poderá assessorar nisso, mas que você faz parte de um corretor e de um outro escritório que tem um especialista que junto com você vai conseguir solucionar o problema desse cliente. Então, competência técnica sempre vai ser válido nesse ponto. Oitavo ponto, economia e política global. Não tem como você dissociar a nossa carreira de assessor do ambiente político e econômico, porque várias decisões que você vai tomar em relação à carteira dos seus clientes, ela vai ser um reflexo do que está acontecendo no mundo. Clientes de altíssima renda têm muita preocupação com a preservação do seu patrimônio e o que é que está acontecendo no mundo e o impacto desses acontecimentos nas carteiras dele. Então, para que você atenda de um nível diferenciado, esteja sempre antenado ao que está acontecendo no mundo. A minha rotina, por exemplo, as primeiras
2 ou 3 horas que eu passo no escritório é lendo e me informando sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Porque isso vai ser demandado a algum momento do teu dia ou da tua semana, o cliente vai pegar o telefone e te ligar, e se você gagueja ou não conhece aquilo ali ou não sabe que aquilo aconteceu, pode ser muito ruim para você. Eu sei que o mundo acontece muitas coisas a todo tempo e a toda hora, e não dá pra gente ser especialista em tudo, e eu nem estou propondo que você seja isso, mas que você conheça o que está acontecendo e como que você pode ajustar esse portfólio para uma questão que está acontecendo no mundo. Por exemplo, recentemente, hoje que a gente está gravando esse vídeo, a gente está passando pela essa questão de guerra da Ucrânia contra a Rússia. Como isso impacta no portfólio do teu cliente? Será que o teu cliente está exposto a um mercado de fertilizantes que envolve diretamente a importação ou exportação de fertilizantes da Rússia e Ucrânia para o Brasil? Entenda como isso vai impactar no teu cliente. E além disso, comece a estudar um pouco sobre a história daqueles lugares, sobre a mente do povo daquela região e o contexto histórico que deu origem a essa guerra. Porque, novamente, isso vai ser cobrado em algum momento, ou do teu dia ou da tua semana, falar, explicar para o teu cliente se existe algum impacto no portfólio dele. Lembre-se, você está se propondo a atender um cliente mais sofisticado e você precisa elevar o nível do seu diálogo com ele. Um nono ponto que eu queria comentar é filosofia e psicologia voltada para investimento. Durante vários momentos do atendimento ao teu cliente de alta e de altíssima renda, você vai ser exposto a questões mais existenciais, questões que a própria mentalidade do teu investidor com relação a alguns acontecimentos que podem impactar na carteira dele, o como é que ele vai tomar determinadas atitudes, será que o cara vai se desesperar e querer sair vendendo tudo que tem dentro do portfólio, ou se ele vai estar sempre com aquele constante sentimento de que as coisas estão indo ruim, que isso pode prejudicar aquele patrimônio grande que foi construído ao longo dos anos. Questões mais particulares e existenciais que vão envolver a psicologia do teu investidor são pontos importantes e que você pode, durante uma conversa, agregar e elevar o nível do teu discurso, do teu diálogo com o teu cliente. Lembra, você está se propondo novamente, eu estou reforçando isso porque a gente está se propondo a atender um cliente mais sofisticado. E clientes mais sofisticados vão elevar necessariamente o nível do nosso atendimento. Então, conhecimento de algumas obras clássicos de literatura, sempre vão compor o teu repertório de conversa e de diálogo que você vai poder ter e agregar ao teu cliente. Não só a ele, mas a si próprio. E uma dica bônus que eu não queria deixar de comentar. Tudo isso que a gente falou são sugestões, são coisas que podem te ajudar e compor as tuas ferramentas. Mas seja sempre humilde. Não é porque você está aprendendo sobre vinho que você vai sair querendo mostrar conhecimento todo o tempo sobre vinho, porque corre o risco de você ser um cara chato, de você estar numa reunião com o teu cliente, achar que sabe de alguma coisa, mas o cara é um especialista nisso aí. Também não ache que porque você conheceu sobre algumas modalidades esportivas que você é a pessoa mais inteligente do mundo, soberbo sobre isso. Jamais seja dessa forma, jamais prometa algo que você não pode cumprir. Ou é muito fácil a gente estar numa reunião com aquele cara que a gente queria captar a vida toda e que ele pode mudar a sua vida para sempre, e a gente querer oferecer um serviço que a gente não conhece ou não saber dizer não, que não vai poder atender ele porque a gente é incompetente dentro dessa área. Então seja sempre humilde. Isso aqui são sugestões, você não vai ser bom nos 9 pontos que eu citei, mas você de repente gosta mais de esporte e você pratica um determinado esporte, você vai gostar mais dessa área de hobbies ou gostar mais de gastronomia. Então encontra dentro dessas 9 sugestões aquilo que você se sente melhor e vai a fundo, estuda bastante que você vai conseguir atender de forma melhor o teu cliente. Se você gostou desse vídeo, está nos acompanhando até agora, não deixa de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal, ativa lá o sininho que é para não perder nenhum vídeo que a gente está publicando. Toda semana são 2 vídeos novos e muito obrigado.